Olá, pessoal. Então, monitoria de matemática agora do PUT, mais uma. Meu nome é Pedro Neves. Então, a monitoria desse mês, dessa semana, vai ser sobre produtos notáveis. Então, achei essa fotinha aí legal. Ela já tem alguns produtos notáveis que a gente vai abordar, tá? Esses dois aqui em vermelho. Esses outros dois aqui em azul, que são do terceiro grau, eu deixei para depois, ou assim, eu não achei eles muito importantes. Mas aí, só para ilustrar. Vamos lá. Então, o produto notável, ele é só simplesmente uma expressão algébrica que tem alguma multiplicação por esse produto, e é notável porque ela é muito utilizada, ela tem notabilidade, né? Você não precisa toda vez ter que ficar fazendo os passos a passos, então você consegue pular direto para o final, porque sempre vai ser daquela forma, então por isso que é notável. E aí, ela é muito usada, como eu já falei aí nas mensagens, já falei com vocês, ela é muito usada em funções do segundo grau, principalmente, mas tem produto notável de todos os graus, né? Você consegue fazer uma progressão e fazer produto notável de todas as funções. Mas eu vou me ater do segundo grau, que é a mais importante para o Enem. E aí, quais são elas? O quadrado da soma, eu vou mostrar ainda escrito, né, algebricamente. Então, você tem o quadrado da soma, o quadrado da diferença, né, que é o... Então, a mais b ao quadrado é o quadrado da soma, a menos b é o quadrado da diferença. Você tem a diferença entre os quadrados, então você tem a ao quadrado menos diferença, b ao quadrado, e tem mais um que eu vou fazer um mistério agora, por enquanto. Então tá aqui, ó. A mais b ao quadrado, então é igual a quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. A mesma coisa aqui na diferença, no quadrado da diferença, que a única coisa que muda é desse mais aqui, vira um menos aqui. E diferença dos quadrados. Aqui está invertido, então ó, o quadrado menos o outro quadrado vira isso daqui. Eu botei invertido, mas é porque a gente, na verdade, isso é uma coisa importante a ser dita, a gente tem que sempre saber ver o outro lado, sempre tem que saber transformar para o outro lado, lembrar que o outro lado existe e que isso vai ajudar muita gente. Então, com o quadrado da soma, ele tem esse outro nome aí, que é trinômio quadrado perfeito. Por que é trinômio? Porque ele tem três partes, três, digamos assim, itens, né? Que é... E é quadrado perfeito porque ele é um quadrado e ele é perfeitinho, mas vou mostrar como que funciona melhor isso. Então tá aqui. Vamos desenvolver melhor isso daqui que a gente já sabe, a mais b ao quadrado. Se você fizer separar, o que é o quadrado? Né? O quadrado é a multiplicação do mesmo número duas vezes. Então, se você está multiplicando o A mais B vezes o A mais B. Então, tá aqui, A mais B vezes A mais B. E aí, a gente agora vai fazer uma distributiva para desenvolver a questão. Então, o A vai multiplicar o A, aqui, ó. A vezes B vezes A e B vezes B. Ninguém falou alguma coisa aí? Então tá, vamos lá. E aí, como é que fica isso aqui? A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Então, olha lá. A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Em laranja, B vezes A, BA, e B vezes B, B ao quadrado. Aí, essa imagem aqui é muito boa, que ela já traz escrito, são termos iguais. AB e BA é a mesma coisa. Então, você consegue falar que são dois vezes AB. E aí fica assim. O quadrado da soma é igual ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aí eu queria trazer uma forma um pouco mais interessante de mostrar para vocês, de provar que isso aqui é verdade, e que vai ajudar vocês a lembrarem disso no futuro. Imagina que eu tenho um quadrado, quadradinho perfeito mesmo, de lado A mais B. Então, esse lado aqui vale A mais B, e esse aqui também A mais B. Tá deitadinho assim, A mais B. Tá? Aí agora, imagina que eu vou traçar até onde vai o A e até onde vai o B. Então, eu fiz que daqui para cá, ó, desse ponto até esse ponto, vale A. E aí eu continuei num quadrado, fiz um outro quadrado, né?
puxei o A, que estava deitado aqui, e botei para cima. Então, eu fiz um quadrado, tá vendo? De lado A. E aí, eu desenhei um outro quadrado de lado B, aqui, ó, na mesma, fazendo essa, digamos assim, essa interseção aqui, B. E aí, isso aqui já fica um pouco mais claro, né? Quanto é que vale desse ponto aqui até esse ponto aqui? Vale quer dizer, aqui vale A, né? E aqui vale B. Então, se eu multiplicar isso daqui, ó, esse retângulo todo aqui, eu vou ter A vezes B. Então, eu vou nomear as áreas aqui para ficar um pouco mais... Desculpa, eu me enrolei um pouco, mas olha lá. Eu tenho uma área aqui, 1, a área 2, a área 3 e a área 4, tá? Quais são os valores dessas áreas? Então, tá lá. Na área 1, você tem que vale A ao quadrado, né? Você está multiplicando A vezes A. Ok. Na área 2, essa daqui, você está multiplicando A vezes B. Então, AB. E aqui a mesma coisa, você está multiplicando B vezes A. E a área 4, B vezes B, B ao quadrado. Então, isso aqui é só uma forma de mostrar que, se eu pegar todas essas formulinhas aqui e colocar de uma forma gráfica, de uma forma planificada, você consegue juntar as pecinhas e formar um quadrado grande, um quadrado maior, que é resultado da multiplicação entre A mais B por A mais B, que é justamente o início aqui, ó, A mais B vezes A mais B, dá esse quadrado grande. E aí tem esse outro aqui, mais bonitinho, para ficar mais gravado na cabeça. A mais B vezes A mais B é igual a A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Foi? Entenderam isso daí? Você pode só decorar, mas se você souber o passo a passo, acho que ajuda você a compreender melhor. Então, uma coisa você pode esquecer, porque você estava gravando, mas se você sabe o passo a passo, se você sabe chegar até o final, você nunca vai esquecer. Você só vai demorar um pouquinho mais. Com o tempo, isso vira natural. Tem uma questão que é parecida com essa mesmo, de que tem um quadrado, um terreno, de um latifundiário e tal. Mas tudo bem. Então vamos para a próxima. Na verdade, o que eu ia falar o quadrado da diferença, você pode fazer a mesma coisa, só que a única coisa que vai mudar é o menos aqui, né? Então quer dizer que aqui vai ter um menusinho, em vez desse mais aqui. E desse aqui também, na verdade. E aí, quando você multiplica menos B vezes A, fica aqui um menos BA, tá? Então, e aqui também, A vezes menos B, fica menos AB. Então, você tem dois menos, você está somando dois menos AB, e fica 2 negativo AB. Então, é a mesma coisa, só não repetir, tá? E a questão do quadrado, você também consegue fazer com a diferença, mas ela é um pouco mais complexa. Se vocês quiserem tentar aí, rabiscar, eu aconselho, mas eu não coloquei aqui na apresentação, tá? E aí eu vou trazer um exemplo para ficar um pouquinho mais visível, né? E vocês verem como que é importante, tanto da soma quanto da diferença. Vamos começar com a soma. Eu tenho essa função aí, x ao quadrado mais 18x mais 81 igual a zero. Até agora, alguma dúvida? Mais 81 igual a zero. Então, determine as raízes dessa função, que é uma função do segundo grau. Por que é a função do segundo grau? Vocês já tiveram essa aula, mas vamos repetir. Tem um item que está elevado ao quadrado, e você consegue identificar os três, como é que eu vou dizer? Os três componentes de uma função de segundo grau, que é o A, B e o C. Então, o A aqui vale 1, que não está escrito, sempre que não está escrito vale 1. O B vale 18 e o C 81. Mas não se atenha muito a isso, só para identificar que é uma função de segundo grau. Beleza. Passando aqui, botei aqui para a gente não esquecer que estava lá na outra, qual é o produto notável mais comum aqui, que é o que a gente está usando, quadrado da soma. E aí eu queria que vocês fizessem uma correlação entre essa equação aqui e o que a gente tem aqui. Quanto que vale A, quanto que vale... O que é o 18, o que é o 81? Dá uma ajuda?
Me ajudando. Falem aí, o que vocês acham? Que eu posso correlacionar aqui? Quem é o X nessa coisa toda aqui? Olha lá, pessoal, dando uma interagida aí. A. O X é o A. Beleza, beleza. E o 81? O 81 é quanto? É o quê? Se quiserem ligar o áudio aí, vai ser bom. Pode deixar aqui depois, essa parte que eu estou perguntando mais, eu vou cortar da gravação. Então, o 81 não é exatamente B. O 81 é B ao quadrado. Olha lá. Eu reescrevi a expressão dessa forma. O 2 eu mantive aqui. O 9 é o A. Quer dizer, o 9 é o B e o X é o A. Então, 2AB é a mesma coisa que 2 vezes 9 vezes X. Vocês falaram certo que o X é igual ao A, porque os dois estão elevados ao quadrado. O 81, ele está elevado ao quadrado. Então, 81 é igual ao B ao quadrado, mas não é igual ao B. O B seria o 9, que é a raiz quadrada de 81. Então, eu reescrevi dessa forma aqui. X ao quadrado mais 2 vezes 9 vezes x mais 9 ao quadrado é igual a zero. Mesma coisa que isso aqui, só que escrito de uma outra forma. Aí vamos desenvolver isso daqui para a gente chegar numa conclusão melhor. Da mesma forma que isso daqui é igual a isso daqui, ó, da mesma forma que a forma fatorada do produto notável, ela tem uma forma, digamos assim, conjugada, né? Então, eu só passei para outra forma. Você tem x ao quadrado, 2ax, ab, mais o b ao quadrado. Então, eu posso falar que é o quadrado da soma entre o x, que é o nosso a, e o 9, que é o nosso b. Então, esse daqui que está no lugar do b puro, e esse aqui que está no lugar do a puro. Né? Então, x mais 9 ao quadrado é a mesma coisa. E aí, a gente vai igualar isso daqui a zero, porque se esse daqui é igual a zero, esse aqui também é igual a zero. Né? E aí, como é que a gente resolve a nossa função do segundo grau a partir daí? A gente simplesmente tira a raiz quadrada dos dois lados, só que eu não escrevi a raiz quadrada, eu botei assim, ó. Quando você tira a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, você acha uma parte positiva e uma parte negativa. E o zero, quando você coloca a raiz quadrada no zero, ele continua zero. Tanto positivo quanto negativo, o zero não tem, não tem positivo nem negativo. Então agora sim a gente vai resolver isso daqui, lembrando só que agora a gente vai ter 2x. É como se tivesse dividido em mundos paralelos. Vai ter um x', eu gosto de chamar de x', pode chamar de x1 e x2. Mas eu gosto de chamar de x' e x duas linhas. Então olha lá, o x' é aquele em que o mais prevaleceu. Então mais x mais 9 é igual a zero. Então x' mais 9 é igual a zero. Aí passa o 9 para o outro lado, x' é igual a menos 9. Tudo bem? E o x duas linhas? Ele é o que o menos aqui prevaleceu. Então, tudo aqui entre parênteses ficou negativo. O x ficou negativo e o 9 também ficou negativo. Então, menos x duas linhas é igual a menos 9. Desculpa, menos x duas linhas, menos 9 é igual a zero. Aí você passa o menos 9 para o outro lado, fica menos x duas linhas igual a 9. X duas linhas, então, é igual a 9. E não, eu botei errado aqui. É igual a menos 9, tá errado aqui, tá? Então, x' é igual a menos 9 e o x da linha também é igual a menos 9. Então, nesse caso aqui, na verdade, só tem uma raiz, tá? Essa equação, essa função de segundo grau, só tem uma raiz. Peguei um erro aqui que nem eu tinha percebido, tá? Foi aí, entenderam? Peraí, tô copiando. Tá? Não, mas antes de copiar, você acompanhou? Isso aí eu vou mandar para vocês. Esqueci, eu não tenho mandado, né? Mas eu mando para vocês os slides, tá? Então não precisa ficar copiando com pressa agora.
Tá bom. Seria bom que tivessem muitas pessoas nessa monitora de hoje, porque para nivelar todo mundo, né? É uma coisa que não é muito difícil, mas que todo mundo tem que saber. Então, isso aí é uma forma que a gente chama de completar. Na verdade, essa não é completar o quadrado, mas a gente está usando o quadrado perfeito, né? Que é o produto notável, para resolver uma equação do segundo grau sem precisar usar Bhaskara, por exemplo, né? Sem usar aquela fórmula gigante, né? Que às vezes confunde pra caramba. Tá bom? Terminou aí de copiar? Pois é, Bhaskara. Mas aí você tem que estar sempre ligado nisso, tem que lembrar que tem isso aí. Existe uma outra forma que eu não abordei, não escrevi na monitoria, que é quando o x, é quando isso daqui, ó, o 81 não é exatamente 81, quando ele não é o quadrado da metade desse daqui. Que aí o que você faz é uma outra coisa que eu posso abordar em outro momento. Que aí chama de completar o quadrado. Uma outra forma de resolver. É uma outra forma de resolver equação do segundo grau. Ao invés de fazer básica, você faz assim. Some produto também é para ver raiz. Sim, some produto é exatamente. É quase isso daí. A gente vai abordar daqui a pouquinho. Usa um outro produto notável, mas é exatamente isso. Some produto é para você não precisar fazer básica. Mas vamos lá. Continuar aqui. Então, agora um exemplo da diferença do quadrado, só para ficar mais claro. Só que dessa vez eu quero que vocês me digam aqui quais são. Quem é aqui o A é o X, né? Que está exatamente aqui. E quem é o B nesse caso aqui? Vocês conseguem pensar de cabeça? Nesse caso, x ao quadrado menos 10x mais 25. É o 5, exatamente. Que é a raiz quadrada de 25, né? Ou então é a metade do 10. Metade de 10 é 5. Então, determine as raízes dessa função. Lembrando novamente do produto notável, a gente tem que é a mesma coisa. 10x é igual a 2 vezes 5x, e o 25 é igual a 5 ao quadrado. Assim como o b ao quadrado aqui e aqui, o 2. Beleza. E aí a gente vai igualar isso, da mesma forma que do outro exercício, a forma conjugada do produto notável, que também é igual a zero. E aí, como vocês já entenderam da outra vez, do outro exemplo, vou andar um pouco mais rápido. A raiz quadrada disso daqui é mais ou menos x menos 5, igual a zero. Aí a parte do x', que é o mais, que é o positivo, fica x' menos 5 igual a zero. X' é igual a 5. E a mesma coisa com x2' menos x2' menos 5 entre parênteses, fica menos x2' mais 5, que é igual a zero. Né? Eu só troquei o sinal de todos eles aqui dentro. E aí fica o mais 5 passa para o outro lado como menos 5. O x2', então, é igual a 5. E aí é o mesmo resultado que no outro, que eu escrevi errado. X' é igual a x2', porque todos eles são igual a 5. Então, nesse caso, essa função de segundo grau só tem uma raiz. Só vou abrir um parênteses aqui e relembrar. Função de segundo grau pode ter três resultados. Ele pode ter duas raízes, que é o mais comum, que a gente vai ver quase sempre. Ela pode ter uma raiz só, que isso é menos comum, mas sempre acontece quando você está falando de um quadrado perfeito, quando você está falando desse tipo aqui de função. E ela pode não ter nenhuma raiz. E aí é um caso mais específico, mas é quando você, na hora de fazer a Bhaskara, você se depara com um raiz de menos 25, por exemplo. Aí não existe, e aí você entra numa outra ideia lá, números complexos, que não é muito foco do Enem, tá? Então, chegamos aqui no nosso resultado. Alguma dúvida? Pegou a ideia, isso aí. Nenhuma dúvida? Vocês têm isso bem solidificado na mente de vocês? Que a função de segundo grau pode ter três tipos de resultado? Está ok? Tá.
Então, mais uma informação. Sempre que uma função de segundo grau 3 tipos, esses 3 tipos que eu falei, ou ela tem 2 resultados, ou só tem um resultado apenas, ou ela não tem resultado nenhum. Não tem raiz real para a função de segundo grau. Beleza. Esse exemplo do meio que eu dei, que é o nosso caso, quando só tem uma raiz, ela sempre acontece quando a nossa função é um quadrado perfeito. Ou seja, quando é aquele esquema que eu desenhei, o quadrado, que tem, né, os pedacinhos dele, tá bom? Quando ele é perfeito, só tem uma raiz. Quando tem outros tipos, quando não é perfeito, aí pode ter 2 raízes ou nenhuma. Ok. Então, vamos lá. Próximo slide. Então, essa função só tem uma raiz. Agora, vamos falar de outro produto notável, que é a diferença dos quadrados. Então, a diferença dos quadrados já está aqui, já botei de cara, né? Você tem um quadrado menos o outro quadrado, por isso a diferença dos quadrados, mas você pode chamar também de produto da soma pela diferença, tá? Que diria assim, que é a forma fatorada do produto notável. Então, essa aqui é mais importante ainda você lembrar que uma significa a outra. Você tem que saber identificar essa e lembrar que você pode transformar nisso. E você tem que saber fazer o contrário. Olhar para isso daqui e falar e perceber que isso daqui também é verdadeiro e enfim, desenvolver a sua questão. Tá? Então, vamos lá, só para... vamos desenvolver aqui um pouquinho, algebricamente. A vezes A e depois A vezes B, uma distributiva simples, né? E fica A ao quadrado menos A vezes B, né? Porque o B está negativo aqui. E aí, se eu botar a outra distributiva B vezes A, AB positivo, porque os dois são positivos, e B vezes menos B, fica menos B ao quadrado. Ok? E aí, a gente pode cortar o A com o AB com o BA, porque o AB aqui está negativo e o BA é positivo, mas AB e BA é a mesma coisa, como a gente viu no outro exemplo. Então, a gente corta os dois, fica restando só com A ao quadrado menos B ao quadrado. Só para lembrar aí vocês de como que funciona, como que a gente chegou até esse resultado. E aí, uma coisa muito interessante de se observar é que o contrário não é válido. Ou seja, quando você subtrai os quadrados, você consegue achar algum produto notável. Quando você soma os quadrados, não tem nenhuma expressão que seja notavelmente repetida nesse caso, tá? Então, quando você olhar para um negócio desse aqui, não tenta desenvolver porque não vai ter muito resultado, tá bom? Então, vamos para os nossos exemplos. Exemplo. Uma função de segundo grau em que é x ao quadrado menos 64, igual a zero. Então, a primeira coisa que chama atenção nessa função é que não tem o b, né? Você não tem uma... Eu esqueci o nome de que você dá para o b, mas você não tem uma incógnita, né? Que está acompanhada do fator sem o quadrado. Fator angular, não lembro, alguma coisa assim. E aí essa aqui seria muito fácil, né? Você pegaria o x ao quadrado, deixa desse lado, o 64 você passa para o outro lado, né? E faz o quadrado de 64. Mas tem uma outra forma de fazer isso. Vamos usar o produto notável só para solidificar essa aprendizagem. Olha lá. Aqui você tem 2 quadrados. Você tem o x ao quadrado e você tem o 64 64, que também é um número quadrado. Então, olha lá. O a é o x e o b ao quadrado é o 64. Então, o b é igual a 8, né? Mais ou menos 8. O correto seria mais ou menos 8, porque você botou raiz quadrada aqui de 64. Porém, a gente pode usar dessa forma aqui também. Vamos reescrever. X ao quadrado menos 8 ao quadrado, que é o 64. E aí a gente reescreve da mesma forma que no produto notável. Você tem a soma de um lado e multiplicado pela subtração do outro lado, né? E aí sempre que... Isso aqui já é um bizu. Sempre que você olhar para uma equação desse tipo aqui, em que você tem x de um lado multiplicado por um x do outro,
as raízes são sempre os números que estão acompanhando o x. Sempre, sempre, sempre. Então, nesse caso aqui está muito óbvio, porque você tem o 8 e o 8, né? Aqui você só tira a raiz, você já acha. Mais ou menos 8. Mas, se você tivesse um outro exemplo, em que, sei lá, x mais 9, em parênteses, vezes x menos 64, ou sei lá, né? Menos 10, menos 15. As raízes dessa função vão ser 9 e o 64, qualquer outro número que eu falei ali. Desde que, né? Desde que o x seja o mesmo aqui, você tem sempre as raízes aqui, ok? Mas aí a gente pode resolver isso daqui, ó. Sempre que você tiver, por que isso que eu disse é uma verdade? Por que sempre esses daqui são as raízes? Porque para essa afirmação aqui ser verdadeira, ou esse aqui, ou esse daqui, ou cada um desses dois fatores do produto vão ter que ser igual a zero. Porque quando você está multiplicando, para achar algum valor igual a zero, um deles dois tem que ser o zero. E aí basta você igualar cada um deles a zero. X mais 8 igual a zero, aí você vê quanto que vale o x. E o x menos 8 igual a zero, e aí você vê quanto que vale esse outro x. Então, dessa forma, x' mais 8 é igual a zero, x' é igual a menos 8. E o x2' menos 8 também é igual a zero, x2' é igual a mais 8. Então, são as duas raízes aí, menos 8 e mais 8, como você já tinha decifrado aqui. Mas eu quis fazer isso aqui só para deixar um pouco mais claro por que isso aqui às vezes é importante. Nem sempre você vai conseguir perceber isso aqui. Então tá bom. Alguma dúvida? Não, né? Isso foi bem tranquilo. Produto de Steven, ou Steven, sei lá. Aqui a gente chega na soma e produto. Vamos entender por quê. O produto de Steven ele é sempre assim. X mais A vezes X mais B. Então agora eu tenho realmente o X. Não tenho só o A e o B. Vamos fazer a distributiva e ver no que isso dá. X vezes X, X ao quadrado. X vezes B, BX ou XB. E A vezes X, AX. A vezes B, AB. Então a gente no final tem isso daqui. Olha agora para esses dois aqui do meio. Vou chamar a atenção para esses dois aqui do meio. E de um lado você tem o x e de um lado você também tem o x. Então quer dizer que isso aqui é uma forma fatorada de uma outra que a gente pode conjugar. Então eu vou juntar. Conjugar significa juntar. Então eu vou juntar esse x aqui com esse x aqui. Vou conjugá-los. Então vai ficar dessa forma aqui. O x ao quadrado eu repeti. O AB eu repeti. Só que aqui no meio eu botei o x em evidência, conjuguei o x, e botei o a e o b da forma como eles deveriam, que é que já que aqui no meio tem o mais, né, eu vou somar. O a é positivo e o b também é positivo, então é soma. Então, a mais b vezes x. Beleza, mas e aí, Pedro, o que tem a ver isso aí com a função de segundo grau? Ora, aqui você consegue ver que tem uma soma, e aqui você consegue ver que você tem um produto. De quem que são? Das raízes. Lembra que eu tinha falado lá atrás não, nessa outra aqui, que quando você olhar para esse tipo de expressão, você já tem as raízes, nesse caso aqui é o mais 8 e o menos 8. Quando você olha para esse daqui, você também já sabe quais são as raízes. As raízes são menos A e menos B, porque é como se você estivesse igualando isso aqui a zero, certo? Então, se eu tenho as raízes aqui, ó, aqui, basta eu identificar qual é a combinação possível. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. A gente pode reescrever S de soma, A mais B, e P de produto, A vezes P, A vezes B. Então, S de soma, P de produto. Então, vamos agora sim um exemplo. X ao quadrado mais 5 mais 6. Então, você tem um número aqui que você vai procurar dois números que somados deem 5, mas que ao mesmo tempo esses mesmos dois números multiplicados deem 6. Vocês conseguem resolver de cabeça essa aqui? Bem simplesinho. Fala aí a resposta. Quero ver quem acerta primeiro.
Vai ganhar um chocolate. Quero ver quem tá acordado ainda. Vamos lá, pessoal. Fala de novo. Ih, se perdeu. Se perdeu. Tudo bem. Você quer que eu repita de onde? Isso aí, Breno. Beleza. 3 e 2. Fala aí, Pamela. De onde que você se perdeu? Ó, isso aqui que eu escrevi, ele é a mesma coisa que isso daqui, ó. Por quê? Dois números aqui estão somados e esses mesmos dois números estão desse lado aqui multiplicados. Então é o produto. Você tem o produto de A vezes B aqui e a soma de A vezes B. Então, ao invés de escrever A mais B, eu botei um S de soma. Em vez de botar A vezes B, eu botei um P de produto. Tá bom? Assim. E aí, o que eu quis relembrar é que quando você acha os números que ao mesmo tempo deem aquele número somados, né, o A mais B somados, e eles também são encontrados na forma de produto, eles são as raízes daquela função. Por quê? Porque eu já falei que quando você olha uma expressão desse tipo, que tem dois parênteses multiplicados, em que você também tem o x, o a e o b são as raízes daquela função. Então, quando você tem aí pegando um exemplo, o 5, ele é a soma de 2 com 3, e o 6 também usa o 2 e o 3 para fazer a multiplicação deles, né? Então, isso aqui que é o método de soma e produto. Você não precisa usar Bhaskara para descobrir, para desenvolver essa questão aqui e achar as raízes. Você consegue achar elas direto, pensando quais dois números somados dão 5, mas que multiplicados dão 6. Entendeu? É como se você montasse um sistema. A mais B é igual a 5, A vezes B é igual a 6. Quanto vale A e quanto vale B? Aí você vai lá e acha. Ficou mais claro? Entendi. Não peguei. Ah, tá. Eu tentei aprender dessa forma na escola, mas não consegui pegar também. Entendeu mesmo, Pamela? É um pouco confuso, mas é a pura verdade. Mesmo se o x não for 1. Como assim? Não entendi isso. Mesmo se o x não for 1. Ah, tá. Mas fala de novo. Mesmo se o x não for 1. Como assim? Se o x for. Se o x for 1 aqui, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. A soma e o produto funciona mesmo se o x não for 1. Funciona. Ah, se o x não for 1. Então quer dizer que só funcionaria se fosse igual a 1? Não. Porque se funcionasse, se o x não, só funcionava se o x fosse 1. Não. Não, x. O x, na verdade, ele não é um número, né? O x ele tá numa reta lá. Se você botar num gráfico, o eixo, se você fizer um gráfico de segundo grau, o x é uma reta aqui que você pode escolher qualquer número dessa reta, lembra? Então, o x pode ser qualquer, pode ser 0, pode ser qualquer número, tá? Ah, aqui no S, que acompanha o S, tá, foca aqui no que eu tava passando, tá? Só no produto. Vamos resolver esse exemplo aqui. Determine as raízes. Ih, foi tudo de uma vez. Pô, que pena. O 5 é igual a 2 mais 3, que é a soma, e o 6 é 2 vezes 3, que é o produto. Então, o A é 2 e o B é 3 aqui, né? Então, se eu botar 2 mais 3 igual aqui, vezes x,
mais 2 vezes 3, eu vou encontrar essa outra forma aqui, que é essa daqui, ó. Então, olha lá. Eu estou somando aqui, multiplicando aqui. Isso daqui é igual a isso daqui. E aí você tem as raízes aqui, ó, 2 e 3. Beleza? Ah, esses professores que ficam bugando os alunos. Tá. Vamos lá. Ah, eu não tinha terminado, né? Vamos continuar o exemplo. Só para provar que agora as raízes são de fato 2 e 3. Se e somente se, pelo menos uma das somas for igual a zero, dessas aqui, ó, uma dessas é ou essa soma, então a equação será verdadeira, ou seja, será de fato igual a zero. E aí a gente iguala isso aqui a zero. X' é igual a zero, então x' é igual a menos 2. E o x2' mais 3 é igual a zero, x2' é igual então a menos 3. Tá bom, gente? Aquilo ali eu tinha falado uma coisa errada mesmo. Quando você olha isso daqui, as raízes não são diretamente o 2 e o 3. Você tem que trocar o sinal, tá? Porque você vai igualar a zero. E aí, gente, então aqui você tem um resuminho, tá? Simples. Mas que vocês já devem ter anotado, né? O produto de Stevin, a diferença, o quadrado de diferença e o quadrado da soma. Tem uns outros produtos notáveis que eu não abordei, que são aqueles de terceiro grau, a soma e a diferença do cubo, mas eu não abordei porque eu achei ia ser muito confuso aqui, não é uma coisa muito comum do Enem, tá? E é isso, continue estudando, continue tirando as dúvidas. Tá bom? Alguma dúvida, alguma angústia? Essa aula de hoje foi mais curtinha, né? Foi rápido. Exato. É porque produto notável é bem simples mesmo, é uma coisa de. É porque as questões foram essas. As questões foram essas. Eu não quis pegar uma. Não quis pegar nada do Enem, porque eu não tinha certeza. Eu teria que ficar garimpando muito uma questão do Enem que tivesse exatamente um quadrado perfeito que eu preciso para resolver a questão e tal. E eu não quis abordar como que completa o quadrado. Enfim, achei melhor ficar pegando uns exemplinhos assim, que são questões também, são passíveis de cair, tá? Então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela presença, pela paciência. Se vocês quiserem conversar, pode mandar aí qualquer coisa. Valeu. Parar de gravar, né?